Então, pessoal do 7º ano, preste atenção. Eu falei para vocês que os verbos no modo subjuntivo, eles se apresentam em 3 tempos apenas, tá? Eu vou apresentar para vocês agora o modelo do verbo falar, já na forma conjugada, tá bem? Só lembrando que conjugar o verbo é dizer o verbo em todas as pessoas e em todos os tempos, beleza? Então, vejam que vocês têm aí o verbo falar, tá? Que eu fale, que tu fales, tá? Que ele fale, que nós falemos, que vós faleis e que eles falem. Aqui, nós vamos ter o pretérito imperfeito do subjuntivo, também do verbo falar. Se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem. Beleza? Futuro do subjuntivo, como é que fica conjugado? Acompanha comigo. Quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardeis, quando eles falarem. Eu vou fazer 2 observações. Primeiro, que normalmente os alunos têm uma grande dificuldade de conjugar o tu e de conjugar o vós. Por quê? Porque são pessoas pouco usadas aqui no nosso país. Geralmente os falantes tendem a usar no lugar do tu o você, no lugar do vós o vocês, tá? De repente o você e o vocês entrou aí para a família dos pronomes pessoais, mas não são, tá? É só na questão mesmo da oralidade. Então, devido a essas questões aí recorrentes na nossa fala, normalmente quando nós vamos trabalhar com os alunos, essa parte de conjugação, a maioria tem dúvidas com relação ao uso do tu e do vós. Até porque causa estranheza, né? Tu falares e vós falardeis. Mas a escrita é esta mesma. A outra observação que eu queria fazer para vocês é com relação ao uso dessas palavrinhas, que, se, quando o se, tá? Eu posso chamá-las tipo de palavrinhas mágicas, porque quando nós vamos conjugar o verbo no subjuntivo, é preciso usar impreterivelmente essas conjunções, tá? O que vocês vão sempre acionar para conjugar o verbo no presente, tá? O se vocês vão acionar para conjugar o verbo no pretérito imperfeito. E o quando ou se vocês vão acionar quando for para conjugar o verbo no futuro. E aí, pessoal, vocês podem ter um pouco de dúvidas com relação ao se, porque o se, tanto ele aparece aqui no modo subjuntivo, na forma do pretérito imperfeito, como ele vai aparecer também, né? Aqui no futuro do subjuntivo. Mas aí é uma questão de vocês observarem o sentido do que vocês estão falando. Quando eu escrevo, quando eu falar, ou se eu falar, essa situação remete a algo que ainda pode acontecer ou não. Já quando eu digo, se eu falasse, tá? Uma situação, se eu falasse, então ela vai remeter a algo que poderia ter acontecido, no entanto, não aconteceu. Beleza? Vocês vão fazer as atividades e conforme vocês fizerem, nós vamos corrigindo e tirando as dúvidas que aparecerem. Beleza? Tchau, tchau, galerinha!